Eu vou falar rapidamente como que nós formamos as nossas crenças, tá? E o impacto que a nossa infância tem na nossa vida adulta. Muitos desafios e dificuldades que vocês vivenciam hoje na vida adulta de vocês, elas estão completamente atreladas à infância, a tudo que foi vivenciado na infância. Então, o nosso lar emocional da infância, desde o momento em que fomos concebidos, desde o momento em que estávamos no ventre da nossa mãe, tem um impacto gigante na nossa vida adulta. E não é só isso. Tudo começa no ventre e o amor é a única coisa que cura. E o que falta na nossa vida para a gente se sentir plenamente feliz? O amor. Então, eu falo que Jesus, ele veio para nos trazer o maior aprendizado, né? O nosso maior líder de todos os tempos. Ele veio para nos ensinar sobre o amor incondicional, sobre a importância do perdão, sobre a importância do olhar para o outro sem julgamento, sem crítica. Então, quando emanamos esse amor e olhamos para o outro com amor incondicional, porque cada um dá aquilo que tem, cada um age de acordo com a consciência que tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Os nossos pais, eles não nos deram na infância aquilo que eles também não tiveram. Então, que possamos olhar para a nossa infância, para os nossos pais, com um olhar de compaixão, com um olhar de compreensão, de entendimento. O olhar que a gente tem para os nossos pais, se a gente olha para os nossos pais na infância sem aceitação, com crítica, com desamor, com ressentimento, isso está impactando os seus relacionamentos hoje. Por quê? Dentro da constelação da ordem sistêmica familiar, a nossa mãe, ela representa a nossa realização pessoal. A nossa mãe, ela é a nutridora, ela que nos nutriu de amor, então ela representa o quê? O nosso amor próprio, a nossa autoestima, o amor interno, interior, o quanto você se ama, o quanto você se aceita, o quanto você se valoriza. Então, tudo isso vem do olhar da nossa mãe para nós. A nossa mãe, ela foi o nosso espelho na infância e ela representa essa nossa realização pessoal. Então, se você hoje está com a sua vida pessoal com um emaranhado e não consegue se realizar, provavelmente você tem questões aí para resolver com a sua mãe, ou você não aceita a sua mãe. E o nosso pai, ele representa o quê? A nossa proteção, o acolhimento. Você se sentiu protegida pelo seu pai na infância? O seu pai foi um pai presente para você? Então, aquilo que faltou no seu pai, você vai buscar num parceiro. E acaba acontecendo o quê? Você acaba repetindo, às vezes, os seus relacionamentos na vida adulta, o padrão que o seu pai foi com a sua mãe. Ou se o seu pai foi totalmente ausente, indisponível para você, você acaba sintonizando um parceiro indisponível. Por quê? Você tem dentro de você uma frequência de abandono, de rejeição. Então eu vou começar a falar um pouquinho das 5 feridas emocionais que trazemos da infância. Então, tudo começa no nosso período gestacional. Tudo que a nossa mãe viu, ouviu e sentiu tem um impacto gigante na nossa vida. Por quê? A frequência da nossa mãe, tudo que a nossa mãe sentiu durante o nosso período gestacional foi passado para a gente no ventre. Será que você foi uma gestação bem-vinda? Será que você se sentiu acolhido e amado já no teu período gestacional? Será que a sua mãe teve um apoio do seu pai? Foi uma gravidez bem-vinda? Então, tudo isso influencia. Então, tá aí a primeira origem das nossas dores. Então, a nossa primeira ferida emocional que a gente traz da infância é a ferida da rejeição. Se a nossa concepção já não foi uma concepção desejada, se o nosso período gestacional já não foi um período gestacional de acolhimento, em que o bebê no útero se sentiu acolhido, se sentiu amado, se sentiu pertencido e sentiu aquela conexão de amor com a mãe, ele já nasce com uma frequência de rejeição muito grande. A criança, quando nasce, até os 3 anos de idade, é como se fosse continuação da mãe. Então, dentro de tudo que eu estudei sobre a ciência do início da vida, até os 3 anos, a criança é como se fosse um bebê ainda. Porque a nossa mãe representa o nosso primeiro portal emocional. Por isso que o emocional da nossa mãe ele tem um impacto muito grande para o bebê. A criança sente absolutamente tudo, porque o bebê
ele é parte ainda da mãe. Ele está em conexão plena ali com a mãe até os 3 anos de idade. Tudo que a mãe sente passa para o bebê. Absolutamente tudo. Não precisa nem falar. A criança, ela sente a frequência. Então, a ferida da rejeição, ela já começa no ventre. O período até o 3º ano, ele tem um impacto muito grande na vida da criança. Como que isso impacta a nossa vida adulta? Então, a criança que não se sentiu amado, acolhido, essa conexão de amor na infância, cresce na vida adulta com essa frequência de rejeição, com essa frequência de vazio interior, de desvalorização muito grande. E o que sintoniza? Parceiros, relacionamentos que vai validar aquilo que tem dentro de si. Então, nós co-criamos e criamos a nossa realidade o tempo todo, a partir da nossa programação mental, a partir da nossa frequência vibracional. Então, desde a concepção até os 7 anos de idade, é um período fundamental na nossa vida. E isso determina a nossa vida adulta. Por quê? Todas as nossas crenças de capacidade, merecimento, crença de identidade, é o seu eu sou. Qual é o seu eu sou? Quando você olha para você, quem é você? Qual é a consciência que você tem sobre você? Você se sente confiante, seguro, aceito, amado, valorizado? Como que você se enxerga? Porque do jeitinho que você se enxerga, o outro vai te enxergar. Porque o outro é o teu espelho, ele vai só validar aquilo que está dentro de você. Então, essas memórias, essa programação mental, essas crenças que você tem sobre você, por exemplo, sobre o seu eu sou, elas foram formadas aonde? Lá na infância até os seus 7 anos de idade. Então, todas as nossas crenças, né, a nossa programação mental, elas foram formadas. Nós fomos programados na infância a partir de tudo que vimos, ouvimos e sentimos. Então, o que você viu no teu lar emocional? Como é que você cresceu? Como é que era o teu lar emocional na infância? Com relação ao seu pai, à sua mãe? Você se sentiu amado na infância? Acolhido, aceito? Tinha conexão de amor? Ou você viveu num ambiente disfuncional, com agressão verbal, com castigos, com violência? Porque tudo isso formaram as suas crenças, as suas verdades aqui dentro de você. E principalmente a sua frequência. Porque não adianta você pensar positivo. O pensar positivo fica em nível cognitivo, não cria a sua realidade. Precisa ter um alinhamento vibracional entre o que você pensa, sente e as suas ações. Então, a partir do que a gente traz dentro da gente, da nossa programação, das nossas memórias, como que as nossas memórias são formadas? A partir de tudo que foi visto, ouvido e sentido lá na infância. Então, a primeira ferida emocional da rejeição. Então, qual que é o sentimento que vem quando a gente tem essa ferida emocional da rejeição? A gente não se sente amado. Não importa o que o outro faça, a gente não consegue se sentir amado, se sentir valorizado, se sentir aceito do jeitinho que a gente é. E a gente sente o quê? Um vazio. Parece que está faltando alguma coisa na vida da gente. Por quê? A gente não aprendeu na infância qual é a sensação de ser amado. E aí a gente não se sente amado pelo outro. E aí a gente está sempre se sentindo rejeitado pelo outro, não ouvido pelo outro, não valorizado pelo outro, porque eu não tenho esse sentimento dentro de mim. É ser para ter. Para você ser amado, aceito, valorizado, acolhido, você precisa se aceitar, se amar. Dentro de você tem amor? Você se ama? Se aceita? Porque para que você possa receber o amor, você precisa ser amor, ter o amor dentro de você. Sintonizamos pessoas e situações para a nossa vida de acordo com a nossa frequência. Então, qual que é o sentimento também para quem tem essa frequência da rejeição, essa ferida da rejeição? Insegurança, a pessoa é extremamente insegura, tem tendência à depressão, tendência à ansiedade, vício de fazer para buscar valorização. Então, a pessoa que tem vício de fazer, ela tem crenças de merecimento muito baixa. Ela acha que o valor dela não está em quem ela é. Ela acha que o valor dela está no que ela faz e talvez no que ela tenha. Então, é aquela pessoa viciada em fazer. Ela está fazendo o tempo todo, mas com o intuito de ser o quê? Reconhecida, validada, valorizada. Então, tudo aquilo que te faltou na infância, se você não se sentiu importante na infância,
pelo seu pai, pela sua mãe amada, acolhida, valorizada, você vira um adulto extremamente carente e com essa busca intensa para ter reconhecimento no casamento, no trabalho, perante os amigos. Então a criança rejeitada, ou ela se torna às vezes uma pessoa agressiva, uma pessoa que cobra muito do outro o tempo inteiro, ou ela se isola. Às vezes ela fica cabisbaixa, ela fica introspectiva, ela não se sente boa o suficiente, porque o que ela sente? Não importa o que ela faça, aquilo que ela faz nunca é bom o suficiente. Então, essa é a ferida da rejeição. Então, qual que é o maior medo das pessoas que têm essa ferida da rejeição? Não ser amado, não ser aceito. E aí vive numa constante busca por amor, para ser aceito, acolhido, valorizado, reconhecido, olhado, se sentir visível. E qual que é a maior alegria? Ser acolhido. Por quê? Não sentiu esse acolhimento na infância, desde o período gestacional. Então, vamos falar agora sobre a segunda ferida emocional. É a ferida do abandono. Quando que ocorre a ferida do abandono? Principalmente no período de 1 a 3 anos. Então, o que acontece? Quando ocorre, por exemplo, separação dos pais, morte de um dos pais, quando os pais se separam e se casam com outros parceiros e a mãe ou o pai começa a deixar aquela criança meio de lado. Então o sentimento de abandono é muito grande internamente. A criança que fica demais na televisão, que brinca demais sozinha, a criança que fica muito isolada e brinca muito sozinha, você não tem noção o dano cerebral que é causado nessa criança, principalmente até os 3 anos. Por quê? Os neurônios, eles estão todos em formação. Então vai matando os neurônios e a criança vai ficando com um vácuo de memória, de solidão, de carência interna, de desconexão com o mundo, com o amor, com o pai, com a mãe. Então essa desconexão às vezes faz com que essa criança vire um adulto narcisista, sem empatia pelos outros, ou seja, a criança não sabe se colocar no lugar do outro. Por isso que muitos crescem, são abusadores, são violentos, matam as pessoas sem uma gota de empatia no coração. Crescem e viram adolescentes dependentes químicos ou alcoólatras, porque o vazio na alma que traz é muito grande. Às vezes a mãe ou o pai que vai embora, às vezes a criança tem que se virar sozinha. Em outros casos, a mãe, ela coloca muitas responsabilidades para a criança, cuidar dos irmãos menores, ou a criança ter que se virar, e às vezes ela não tem idade suficiente para isso ainda. E aí coloca um nível de responsabilidade de cima de uma criança para cuidar da casa, dos irmãos, fazer comida, fazer muita coisa, e aquela criança, ela não tem, ela é criança, ela não tem uma maturidade para se colocar dentro dessa responsabilidade. E muitos pais fazem isso, vai tendo uma pencaiada de filho e coloca os filhos mais velhos para cuidar. Isso acontecia muito mais ainda antigamente. Então, se vocês têm filhos hoje, cuidado para que vocês não estejam deixando os seus filhos demais na televisão, demais em celular, demais em redes sociais, brincando demais sozinho, demais sem atenção, sem acolhimento, sem tempo de qualidade. O quanto você se dedica de tempo de qualidade com seus filhos. Jamais deixem seus filhos dormir com televisão ligada, porque isso vai trazendo memórias flutuantes, deixa a criança, vai perder, matando os neurônios, deixando sem concentração, com dificuldade de aprendizado. A criança que fica muito na TV, muito no celular, brinca demais sozinha, muito em videogame, ela fica com uma mente completamente acelerada. Essa criança já vai ter uma tendência à ansiedade e depressão desde criança. Então existem muitos estudos científicos que comprovam isso. Então, se vocês têm filhos hoje, muito alerta, muito cuidado. Faça seu filho se sentir amado e acolhido por você. Aceite seu filho com a essência que ele tem. Potencialize aquilo que ele tem de positivo. Pare de comparar um filho com o outro, porque cada um tem um perfil, cada um tem ali uma potencialidade. A gente não pode tratar os filhos iguais da mesma maneira, porque cada um tem um perfil diferente, cada um tem uma linguagem de amor diferente. Eu ensino muito isso, e quando a gente entende isso, a gente melhora muito o relacionamento com os nossos filhos. Porque se o seu filho não se sentiu amado
assim como você não se sentiu amado lá na infância, ele vai crescer e vai repetir o seu padrão. Ele não vai ser um adulto seguro, confiante, que vai se sentir amado, feliz e vai atrair coisas boas para a vida dele. Então você que está aqui, está tendo a chance de encerrar esse padrão de dor, de sofrimento que se carrega por geração em geração. E a partir da sua geração em diante, transformar as suas gerações para frente. E que seus filhos se tornem adultos, mas confiantes, seguros, felizes, amados. Porque se seu filho cresce com essa frequência do amor dentro deles, da alegria, da gratidão dentro deles, da coragem, da segurança, se sentindo protegidos por você, eles vão ser adultos felizes e vão ter filhos felizes. E aí nós vamos mudando uma geração para frente e encerrando essa repetição de dor, de abandono, de rejeição que a gente vem carregando de geração em geração. Então decida você encerrar esse padrão. Só que cada um tem um nível de consciência e às vezes inconscientemente nós projetamos a nossa dor da criança ferida nos nossos filhos, descontamos nos nossos filhos as nossas feridas e repetimos um padrão. Padrão de dor, padrão de abuso, padrão de agressão física, agressão verbal, de violência nos nossos filhos, de falta de proteção. Então tudo isso vai do nosso nível de consciência. Não é fácil curar tudo isso internamente, mas a partir do fortalecimento da nossa identidade, do nosso amor próprio, da nossa autoaceitação, autovalorização, rapidamente você vai mudando a sua programação mental. Então, a criança que tem a ferida emocional do abandono, ela vira um adulto completamente codependente emocionalmente, ela se vitimiza, tudo ela acha que é com ela, tudo ela se ofende. Então ela vira vítima sofredora da vida, do mundo. Normalmente é uma pessoa que reclama muito, tem uma necessidade de ser reconhecida, de validação muito grande. Ela quer estar sempre no meio das pessoas, chamando atenção, sendo reconhecida e validada. Então também é uma busca por reconhecimento muito grande. Então qual que é o maior medo de quem tem essa ferida do abandono? A solidão. Então, às vezes, ela se mantém num relacionamento abusivo, por exemplo, se permitindo aceitar migalhas por medo da solidão, por medo da rejeição. Então, qual a maior alegria de quem tem esse vício emocional do abandono? Necessidade de estar entre pessoas. É aquela pessoa que não consegue ficar sozinha em casa, ficar sozinha um domingo. Ela se sente o quê? Abandonada, perdida, um vazio gigante na alma. Quarta ferida emocional que a gente traz da infância, humilhação. Como é que foi o teu lar emocional lá da infância? Como que seus pais tratavam você? Te diminuindo? Chamando a sua atenção na frente das pessoas? Como é que era a sua professora? Te chamava a atenção toda hora? Te punha de castigo toda hora? Eu falo que o pior erro que um pai e uma mãe pode fazer é ficar chamando a atenção do filho na frente dos outros. Por quê? Faz a criança se diminuir, se sentir humilhada. E aí ela cresce com essa ferida da humilhação gigante. Outro erro gigante que a mãe faz normalmente. O pai chega em casa, a mãe corre para contar tudo que o filho fez de errado. E aí começa às vezes a mãe jogar o pai contra o filho ou vice-versa. Isso é um absurdo. Você destrói a identidade de uma criança fazendo isso. E aí qual que é o sentimento que essa criança vai ter? De inferioridade, timidez, vergonha. Essa criança quer se esconder, ela é completamente insegura, porque ela tem tanto medo de ser humilhada que ela vai atrair na vida adulta pessoas que vai humilhar, que vai diminuir, que vai fazer ela se sentir insegura, porque está na frequência dela, está na memória, na programação mental dela, que lá da infância, e ela vai sintonizar alguém que vai validar exatamente aquilo que está dentro dela. E qual que é a máscara que a gente usa para disfarçar isso? A gente se torna um adulto completamente inseguro, tímido, reprimido, fechado, nos sentindo inferior, super sensível. A gente se ofende por absolutamente tudo, sente que tem um peso nas costas, uma necessidade de aprovação gigantesca. E qual que é o maior medo? Aonde que trava com essa ferida da humilhação? A nossa prosperidade. E a gente tem medo de agir, a gente tem medo de avançar. Então o medo paralisa
quem tem essa ferida do abandono. Quem não lembra da infância tem um vácuo de memória gigante. Ou seja, o nosso inconsciente, para nos proteger, faz com que a gente não lembre. Mas todas essas memórias, elas estão aí guardadinhas no seu inconsciente. Sabe por quê? O seu inconsciente, ele rege 95% da sua vida. Até os 7 anos, a sua mente é 100% inconsciente. A partir dos 7 anos, até a nossa vida adulta, 5% memória racional, consciência sobre o que é certo, o que é errado. Mas até os 7 anos de idade, a criança é uma esponja. Ela absorve absolutamente tudo. E ela modela o pai e a mãe. E tudo que o pai e a mãe falam, tudo que é visto, ela tem aquilo como verdade. E aí as nossas crenças de capacidade, identidade e merecimento são formadas lá. Porque aquilo que seu pai falou pra você, sua mãe falou pra você, você acreditou, lógico. Por quê? Aquilo que o papai e a mamãe fala pra gente na infância, a gente tem aquilo como verdade. Eles são os nossos exemplos. Então, se meu pai, se a minha mãe me humilha e eu não me sinto amada por ela, eu cresço não me sentindo suficiente. Eu cresço não me sentindo boa o suficiente, não me sentindo amada. Porque faltou essa conexão de amor lá. E às vezes, inconscientemente, sem querer, pai e mãe profetiza na nossa vida da infância, falando que a gente não faz nada direito, que nada vai dar certo, que a gente é um nada, que a gente é preguiçoso, que a gente é teimoso, que a gente é burro. E aí você cresce com essa crença e o que acontece? Você sabota a tua felicidade na vida adulta. E aí nada dá certo pra você e você não sabe por quê. Por quê? Por causa da sua programação mental. Ou a sua mãe competia com você lá na infância e quando você começou na idade adulta a conquistar algo que ela não conquistou, o que acontece? Às vezes a nossa mãe inconscientemente projeta uma maldição, uma profecia negativa na nossa vida. Mas por quê? Por conta de ego, de repetição, ou por conta do olhar, ela olha pra gente e nos vê nela. Tipo assim, eu não consegui isso, você também não vai conseguir. Então, às vezes é inconsciente. Às vezes a gente tem pais narcisistas que ao invés de nos impulsionar pra frente, nos motivar, nos encorajar, o que acontece? Nos educa de uma forma que é destrutiva e que destrói a nossa identidade, a nossa crença de capacidade, de merecimento. E a gente cresce adulto, nos tornamos adultos, não nos sentimos o que? Merecedores, nem capazes de conquistar as coisas, de sermos felizes. E às vezes a gente repete um padrão de mãe ou de pai, ou um padrão de dor, um padrão de sofrimento, ou a gente tem uma fidelidade com pai e mãe gigante, principalmente com a mãe. Então minha mãe não foi feliz num casamento com meu pai, como que eu vou ser feliz? Minha mãe não prosperou, como é que eu vou prosperar? Então, às vezes, por fidelidade, você sabota a tua prosperidade. Por quê? Para você continuar fiel às dores da sua mãe. A quarta ferida é a ferida da injustiça. Então, eu falei, ferida da rejeição, ferida do abandono emocional, ferida da humilhação e da injustiça. Injustiça são aquelas crianças que tiveram pais muito rígidos, arrogantes, prepotentes, donos da verdade, que chama atenção, que critica a criança o tempo todo, que bate na criança o tempo todo, que exige obediência cega dos filhos, e eles precisam ser robôs, que se eles erram, eles apanham. Então o que acontece? A criança, ela sente que ela entende amor por medo, por dor. Aí ela cresce e ela vai sintonizar, às vezes, um parceiro que bate, que agride verbalmente. Por quê? Porque ela tem essa ferida da injustiça dentro dela. O que acontece muitas vezes? A falta de atenção dos pais, tá? A falta de tempo de qualidade dos pais, recebe tarefas acima das suas responsabilidades, o pai que dá muita responsabilidade. Então a injustiça, quando a gente tem essa ferida da injustiça, a gente se cobra muito, a gente é culpado na infância por aquilo que a gente não fez, e aí a gente vira um adulto com um nível de perfeccionismo gigante, a gente se cobra o tempo todo, não admite errar, a gente se torna uma pessoa ativa, vibrante, otimista, muito cumpridor de tarefas, mas com um nível de perfeccionismo interno muito grande. Então, a gente nunca sente que fez aquilo o melhor que a gente pôde, sempre acha que tá faltando algo. A gente nunca se sente bom o suficiente. A gente se cobra o tempo todo. E isso gera uma carga de um peso gigante em cima da gente. Então, o medo de errar é muito intenso, porque a gente se cobra muito, por não conseguir, às vezes, fazer as coisas certas. E a necessidade de ser
elogiado, escolhido. A última ferida, quinta ferida emocional da infância é da traição. O que foi visto no lar emocional? Aquilo que foi prometido para você quando criança era cumprido? Você viu o papai trair a mamãe traiu o papai, alguém ao redor da sua família, parentes, traírem? O que era falado no lar emocional? O que era falado em casa? O que foi prometido para você e não foi cumprido? Então, qual que é o sentimento que vem? A criança se sente traída. Ela cria expectativa, sempre se frustra. E aí a gente se torna um adulto sempre criando expectativas nos outros e nunca consegue ter as expectativas atendidas. Por quê? A gente acha que a nossa felicidade está no outro. E aí a gente está o tempo todo fazendo tudo pro outro e o outro não atende às nossas expectativas. E aí a gente nunca se sente o quê? Correspondida. Então, esse adulto ele se torna como? Exigente, manipulador, é uma pessoa executora, confiável, não confia em ninguém, é extremamente desconfiada, extremamente impaciente, tem dificuldade de delegar, quer dar conta de tudo, abraça tudo porque acha que só ela é capaz de fazer, porque ela tem medo que o outro traia. E quando você emana essa frequência de medo que o outro vai te trair, você vai ter isso validado. Qual que é o medo? Ser enganado, ser traído. Então, se você tem essa frequência do medo de ser traído dentro de você, você vai sempre sintonizar alguém que vai validar essa frequência dentro de você. E qual que é a necessidade? Se sentir especial, importante, se sentir confiável. Bom, essas são as 5 feridas que eu tive que compartilhar aqui com vocês. Alguém se identificou com essas feridas da infância? Rejeição na infância, o abandono na infância, a humilhação na infância, ou traição na infância, ou injustiça na infância? O quanto de injustiça você vivenciou na tua infância? E hoje, às vezes, você vira um adulto que não suporta ver injustiça. Quando você vê que aconteceu algo com alguém que houve injustiça, isso te desequilibra emocionalmente. Tudo que a gente vivenciou tem um propósito. Tudo vem para o despertar, para a nossa evolução. Ninguém é colocado no nosso caminho por acaso. Tudo vem para um bem maior, acreditem. E quando a gente começa a se libertar dessas amarras do passado, aceitar o passado, liberar pai, liberar mãe, tudo vai se abrindo na nossa vida. Você pode reprogramar e transformar qualquer coisa na sua vida. Você só precisa se permitir. E se você não consegue sozinho, aceite ajuda. Invista na sua felicidade. Quanto vale a sua felicidade? Porque às vezes a gente investe em tantas coisas materiais para suprir um vazio dentro da gente e não supre. E aí você esquece que o maior investimento que você pode fazer na sua vida é o autoconhecimento. É um curso, é uma mentoria, é isso que vai ajudar você a mudar a sua consciência, mudar a sua programação mental e para você ir para um outro nível. É isso que eu faço hoje, é essa minha missão hoje. Olá, não é por acaso que você sintonizou esse conteúdo, foi um chamado e vai agregar na sua vida. Convido você para curtir agora, para ampliarmos o alcance e juntos, numa corrente do bem, vamos levar esse conteúdo para ajudar mais pessoas.